sua cabeça, vamos orar, feche seus olhos. Senhor, a tua palavra é poderosa. A tua palavra é poder nas nossas vidas. E nós queremos nos juntar nessa manhã com os irmãos, com essa igreja, declarando que nós cremos na tua palavra. Tua palavra é poderosa para quebrar grilhões, para destravar aquilo que está travado, para trazer em liberdade os cativos, para trazer salvação, para trazer cura, transformação. Ó Senhor, e nós entregamos essa palavra diante de Ti, para que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. No nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar uma passagem bíblica, uma história aqui para vocês, que está lá em Lucas, no capítulo 24. Abra comigo a sua Bíblia. O Toniel já está projetando. A partir do versículo 13. Lucas 24, versículo 13 em diante. Nós vamos ler. Amém? Tudo bem? Vamos lá. No caminho de Emaús, diz a minha Bíblia, o negrito, no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era, que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer? Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam reunidos ali, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Uma passagem maravilhosa essa, né? A gente precisa entrar nessa história para entender assim os pormenores, e eu quero compartilhar com os irmãos alguns entendimentos, mas principalmente a aplicação disso na nossa vida.
Isso é fundamental. A palavra de Deus precisa ser aplicada nas nossas realidades para transformar as nossas vidas. Amém? Então, essa história fala de 2 discípulos de Jesus que estavam saindo de Jerusalém na direção de Emaús, uma aldeia lá, né? Uma cidade chamada Emaús. E Jesus, o que tinha acontecido? Jesus tinha morrido na cruz. E Jerusalém, então, estava debaixo de uma grande confusão. Você imagina, Jesus morreu na cruz e naquele dia da morte de Jesus, houve um terremoto. Vai entendendo a situação. Como que Jesus estava um caos, né? Houve o terremoto, as rochas se partiram, o céu escureceu do meio-dia às 3 horas da tarde, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, alguns sepulcros se abriram, se não bastasse isso, os mortos ressuscitaram e começaram a andar no meio de Jerusalém, na cidade. Esse era o panorama daqueles dias em Jerusalém. Uma grande confusão. E no meio disso, tudo o que estava acontecendo, a partir da morte de Cristo na cruz, no meio disso tudo, um grupo de pessoas ficou completamente perdido. Quem eram esses? Os discípulos de Jesus, no meio disso tudo. E aí, o que aconteceu? Uns seguiram Pedro e voltaram a pescar, foram pescar. Outros ficaram em casa, escondidos, refugiados, com medo dos judeus, lamentando, entristecidos por causa de tudo que aconteceu com a crucificação de Jesus. E esses 2 aqui, que nós lemos, estavam voltando para Emaús, saindo de Jerusalém. E aí o versículo que nós lemos, o versículo 13, inicia assim: naquele mesmo dia. Que dia era esse? O dia que eles estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, era o dia da ressurreição de Cristo. Amém? Esse era o dia, mas para eles era apenas o 3º dia da morte de Jesus. Eu quero que vocês comecem a entender assim, o que eu estou querendo dizer. Né? As perspectivas que nós temos na nossa vida podem ser bem diferentes da realidade. É como a gente enxerga as circunstâncias. O dia era a ressurreição de Jesus, mas para eles era apenas o 3º dia. Né? Então, esses 2 discípulos, nós não estamos falando de pessoas qualquer, nós estamos falando de pessoas que andavam com Jesus, eram seus discípulos, eram seus seguidores. Eles estavam participando de tudo que Jesus estava fazendo, tinha feito. Então, eles conheciam Jesus, eles andaram com Jesus. E eles estavam, então, trilhando esse caminho para Emaús, saindo de Jerusalém. Enquanto eles andavam, eles compartilhavam suas tristezas, suas decepções, suas frustrações, voltavam para suas velhas vidas. Acontece que, no meio disso, Jesus aparece e se passa a caminhar com eles. Nesse caminho de volta. Né? Ele então aparece, mas só que eles não o reconheceram. Então, Jesus, imagina, né? Eles estão lá caminhando, voltando, fazendo o caminho de volta para as suas velhas vidas, se lamentando, entristecidos, decepcionados, frustrados, e alguém passa a caminhar junto com eles. E era o próprio Jesus. Só que eles não o reconheceram. E Jesus, então, pergunta o que eles estão discutindo, e eles, entristecidos, com o rosto entristecidos, começam a expor, então, aquilo que tinha acontecido, que estava no coração deles, como eles estavam vendo a situação. Né? E no versículo 21, então, eles falam assim: nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Nós esperávamos que ele é aquele que ia trazer a redenção de Israel. Esse tempo verbal, né? Nós esperávamos. É passado, né? Não, a gente esperava, só que não esperamos mais nada, porque ele morreu. Essa era, na verdade, a fala, né? Desse coração. Não esperamos mais nada, porque Jesus morreu na cruz e por isso a esperança acabou. Aquilo que a gente esperava
aquilo que nos mantinha animados, acabou. Por isso nós estamos voltando. Mais ou menos isso, né, que eles quiseram dizer. Então, a gente percebe aqui, nesse trecho, o grau assim, de desilusão desses dois discípulos, né? O grau de derrota, o grau, poderíamos falar até assim, uma revolta com Deus, porque aquilo que eles esperavam não aconteceu. Uma frustração, um sentimento de derrota, não é um abatimento qualquer, não é uma tristeza qualquer. É um grande abatimento, é uma grande tristeza, né? Eles esperavam que Jesus fosse um libertador político, que libertasse Israel do Império Romano, que levantasse Israel como a maior nação que já existiu na Terra. Isso que eles esperavam. Mas Jesus não era como um general romano. Jesus era o bom pastor. Jesus, os generais, eles matavam para conquistar as guerras, né, para vencer nas guerras. Jesus não. Jesus se entregou, deu a sua vida para nos salvar, para a salvação de muitos. Ele não era como um general, ele não era um libertador político, aquilo que eles esperavam. Ele veio como um servo humilde, que não nasceu num palácio cheio de esplendor, mas ele nasceu numa estrebaria. Humilde, aquele que serve, aquele que não veio para ser servido, mas aquele que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse era Jesus, né? E nós? O que nós esperamos? Eles esperavam uma coisa, né, de Jesus, e isso não aconteceu. E nós? O que nós esperamos de Deus? Nós podemos esperar tanta coisa de Deus, né? Que Ele resolva os nossos problemas, que Ele tire as nossas dificuldades, que Ele nos salve o nosso casamento, que Ele restaure os nossos filhos, que Ele nos dê uma casa nova, um emprego novo, um carro novo. Tantas coisas a gente pode esperar de Jesus. Acontece que quando isso não acontece, nós somos tentados a desistir, a abandonar a fé. Estão comigo? Faz sentido isso? Quando as nossas expectativas não são cumpridas, né, em Deus, não acontecem aquilo que a gente esperava, assim como eles, né, nós esperávamos, mas isso não aconteceu, a gente pode estar nessa mesma situação desses dois discípulos, voltando para trás, abandonando a fé, abandonando a missão, abandonando o propósito. E eu quero pegar uma frase aqui do Mulher Única. Quem fez Mulher Única aqui? Tem bastante gente que ainda não fez, hein? Curso Mulher Única. Diz assim, numa das lições, diz assim: as decepções não surgem por conta da realidade que vivemos. Por que elas surgem, então, né? Elas surgem mas surgem pelo que esperávamos encontrar. Isso quer dizer o quê? A idealização. Não é aquilo que a gente encontra, mas é aquilo que a gente esperava encontrar. Não foi isso que aconteceu com esses dois? Esperávamos que ele fosse o libertador, esperávamos que ele fizesse alguma coisa por nós, do jeito que a gente queria que ele fizesse. Jesus fez tudo muito mais daquilo que eles esperavam, só que eles esperavam de uma maneira, e Deus fez de outra. Só que eles não entenderam isso. Então, as decepções não surgem por conta da realidade que encontramos, que vivemos, mas sim pelo que esperávamos encontrar. Isso chama-se idealização. E a idealização que a gente faz na nossa mente precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Porque senão nós vamos ser frustrados. É batata, né? É fato isso. Então, se você estiver anotando, anota aí. Você só pode ser decepcionado se você espera algo que Deus nunca prometeu. Você só pode ser decepcionado se você espera algo que Deus nunca prometeu.
É forte. Isso aqui é forte. Vamos ver o texto de Tiago, o capítulo 4, versículo 2 e 3. Vocês cobiçam coisas, Tiago 4, versículo 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Motivos errados para gastar em seus prazeres. Com más intenções, né? Diz essa versão. Pedem com más intenções, por motivos errados, para gastar em seus prazeres, nos seus prazeres. Efésios 5,17. Foi o texto que nós lemos na oração nas casas essa semana, né? Abertura da nossa reunião de oração nas casas. Efésios 5, versículo 17. Portanto, não sejam insensatos. Diz insensatos aqui? Insensatos. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não sejam insensatos. A palavra de Deus diz assim: você é insensato se você não procura conhecer, compreender a vontade de Deus. E não foi isso que Jesus chamou eles? Em outras versões, na minha não tem, mas Jesus falou assim: vocês são nécios, vocês são insensatos, vocês custam a entender e demoram a crer naquilo que estava escrito nas Escrituras, aquilo que os profetas falaram, que tudo isso tinha que acontecer. É a mesma coisa, né? Paulo aqui fala: não sejam insensatos, porque insensato é aquele que não procura compreender a vontade de Deus. E os dois aqui, né, no caminho de Emaús, não estavam entendendo a vontade de Deus, não estavam compreendendo. Por isso veio essa tristeza, por isso veio esse abatimento. Depois eu quero fazer um resumo aqui linear para a gente entender melhor tudo isso. Então, o que precisa acontecer? A gente precisa alinhar as nossas expectativas com a vontade de Deus, porque isso nos preserva das decepções e desse profundo abatimento que eu posso chamar até de depressão. Faz sentido? E o pior, da desistência, porque o caminho de Emaús é um caminho de desistência, de retrocesso, de voltar atrás na fé, de desistir da fé, né? Mas o caminho da vitória, qual é? É o caminho de conhecer a vontade de Deus, de não só conhecer, mas compreender e aplicar isso na nossa realidade. A palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Nós cremos nisso? Nós cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz e a sua vontade é conhecida por meio da palavra. E precisamos, então, conhecer a vontade de Deus e conhecer a Cristo, a Deus, como Ele é, no seu caráter. Quem é Deus? Quem é Jesus? Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel. As suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Ele é aquele que cumpre as suas promessas, totalmente confiável. Esse é Deus, esse é o nosso Deus, esse é o caráter dele em quem nós podemos confiar. A sua vontade, o que é? É boa, é perfeita, é agradável. Se nós vivemos a vontade de Deus, nós vamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Ele é amor. Jesus é Salvador, Ele deu a sua vida, se entregou naquela cruz para nos salvar e nos perdoar dos nossos pecados e fazer uma reconexão das nossas vidas com o Pai. Será que isso pode ser suficiente para nós? Então, esses discípulos, por eles estarem nessa tristeza e decepção, eles se tornaram cegos e não entenderam os fatos da ressurreição.
Porque você viu que a gente leu. Eles contaram para Jesus, olha, as mulheres foram lá no sepulcro, encontraram o sepulcro vazio, e os anjos falaram que Jesus estava vivo, e os discípulos foram lá e encontraram do jeito que elas falaram. Mas eles não creram, eles não compreenderam, e eles estavam voltando para trás. Porque, afinal, na percepção deles, esse era o terceiro dia já que Jesus tinha morrido e nada, na concepção deles, e nada aconteceu. E então, por mais que tudo estivesse corroborando para que eles entendessem a ressurreição, eles não entenderam e tomaram a atitude contrária, né? Voltando para trás. E Jesus, então, se admira com eles, e esse versículo é o 24, né? Não, 25. Como vocês custam, em algumas versões fala assim, né? Que ó nécios, ó insensatos. Algum irmão tem essa versão aqui? Olha lá, fala o quê? Insensato? Tardos de coração, nécios e tardos de coração. Vocês demoram muito para entender, olha, os fatos estão aqui. Jesus já tinha falado que ele ia morrer, de como seria essa morte, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. Jesus já tinha avisado isso daí, né? E ele fala, honestos e tardos de coração, vocês custam a entender e demoram a crer. Não entendem, não crê naquilo que os profetas já falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Jesus, então, se admira com essa incapacidade, né, deles. Mas por que eles estavam assim? Isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Por que eles não enxergaram? Por que eles estavam cegos? Alguém gostaria de falar? Por que vocês acham que eles estavam cegos e não entenderam esses fatos? Estava pensando na morte. Não entenderam que a morte não é o fim, não entenderam que Jesus venceu a morte, não entenderam os planos de Deus, decepcionados, desiludidos, tristes. Olha isso, a tristeza de uma expectativa não suprida pode nos levar a essa falta de entendimento, a essa falta de discernimento, o que podemos chamar até de uma cegueira. Porque está lá os fatos da ressurreição. Mas eles não compreenderam isso, né? Então, a fé, a crença naquilo que não é fundamentado na verdade de Deus, no fundo é incredulidade. Entenderam? Aquilo que a gente crê, que não está baseado na palavra de Deus, na verdade de Deus, em quem Ele é, na sua vontade, é incredulidade. Cegos e incrédulos. Era essa a situação, né? Desses discípulos, né, do caminho de Emaús. Então, conhecer é diferente de entender e crer, porque essas pessoas, eles conheciam a palavra de Deus, conheciam as profecias. O fato de conhecermos a palavra de Deus, ou mesmo estarmos aqui na igreja, não quer dizer que a gente entenda e que a gente creia. Compreende? É verdade isso ou não? A gente pode ler, a gente pode conhecer os fatos da Bíblia, mas a gente precisa entender, a gente precisa crer, a gente precisa trazer para a nossa realidade, fazer uma aplicação nisso. O fato de Jesus ter morrido na cruz para me salvar, me perdoar, o quanto isso é verdade na minha vida hoje, o quanto eu mudei com isso, qual a minha atitude com relação aos fatos da minha vida por causa disso. Precisa mudar, né? Precisa fazer alguma coisa dentro de nós. Precisa gerar alguma mudança de pensamento e de comportamento e de atitude. Precisa fazer diferença. Né? Não significa nada a gente somente conhecer. Né? Isso que Jesus está falando. Então, Jesus chamou ele de insensatos. O mesmo que nós lemos em Efésios. Vocês não sejam insensatos, mas procurem conhecer a vontade de Deus. Esse é o fundamento
da nossa conversa hoje aqui. Conhecer a vontade de Deus, que nos preserva de toda decepção, né? Então, nós precisamos aplicar as verdades, porque eles tinham o testemunho dos profetas. Nós temos os profetas do Antigo Testamento, nós temos os apóstolos do Novo Testamento, nós temos a história da igreja cristã, tudo isso dizendo que Cristo venceu. E para nós, isso precisa fazer sentido também, né? Precisa ser uma chave na nossa vida. Nós não podemos ser insensatos, mas precisamos conhecer a vontade de Deus. Então, quem fica muito triste e fica cego, né, não reconhece que Jesus está andando com ele. Foi isso que aconteceu com eles, né? Eles estavam entretidos em se lamentar, eles estavam entretidos em murmurar, em se contar das suas, se lamentar, né, em contar das suas frustrações, e Jesus pôs-se a andar com eles, e eles não o reconheceram. Então, a cegueira faz isso. Além da gente não entender a vontade de Deus, não perceber os fatos na nossa realidade, a gente não reconhece Jesus andando conosco. Misericórdia. Não reconhecer o Jesus. Então, isso é o que acontece com uma pessoa que está com profunda tristeza, profundo abatimento, não vê mais esperança, não tem mais ânimo, não vê, só vê desgraça, né? Só vê o pior, tem uma tendência a só ver a coisa ruim. Na verdade, todos nós somos assim, irmãos, porque caminhar pela fé não é fácil. Caminhar por aquilo que nós estamos vendo, né, nas circunstâncias que podem ser desfavoráveis, não é fácil, né? Mas a gente precisa lutar contra isso. E essa é uma tendência de todos nós, seres humanos. É mais fácil a gente acreditar nas coisas ruins do que a gente acreditar nas coisas boas. Mas, entendendo isso, entendendo a nossa tendência e o que Deus quer fazer nas nossas vidas, nós precisamos lutar e nos posicionar, né? Por quê? Porque essa mensagem da morte que o Theo falou, ela é escandalosa para nós até hoje. Quando Jesus estava falando que ele precisava morrer, Pedro ficou horrorizado, ficou escandaloso. Não, jamais isso vai acontecer com você, Jesus. E Jesus falou assim: sai de perto de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus. Não é assim que Jesus respondeu para Pedro? Essa história de morte é uma história que é muito difícil da gente conceber. É escândalo, ainda mais numa geração como a nossa hoje, que só pensa no bem-estar, não é mesmo? Esse negócio de morte, essa conversa de morte é muito... não posso aceitar, é inaceitável um negócio desse, né? Mas essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem da cruz. E a gente pode ficar frustrado quando a gente não entende os tempos e os agires de Deus. Já passaram 3 dias e nada. Essa era a conversa no coração desses dois, né? Olha o que diz em Eclesiastes, vocês todos sabem, mas Eclesiastes 3 diz que há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo, e até tempo de morrer. Está aí, Eclesiastes 3. Não sei se eu passei esse. Passei, não. 3, a partir do 1. Eclesiastes 3, a partir do versículo 1, diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tudo acontece por causa de um propósito de Deus. Existe um propósito na morte. Existiu quando Cristo foi sacrificado. Se sacrificou, né? A gente pode não crer, a gente pode não aceitar, mas essa é a verdade. Existe uma ocasião certa e um tempo certo para cada propósito. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir.
tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Olha só, a gente só aceita a parte boa, né? Isso é fácil. Mas aquilo que fala de morte, aquilo que fala de derrubar, de chorar, de prantear, essa parte a gente deleta da Bíblia. Não é assim? E aí vem as frustrações. E com as frustrações vem a cegueira. E não reconhecemos mais Jesus andando conosco. Isso que é o fundamento hoje da nossa palavra. Então, era necessário que Cristo padecesse por amor de nós. E quando ele morre na cruz, parece que Deus falhou. E a gente começa a trilhar esse caminho de tristeza. Quando a gente não entende os propósitos de Deus, que há um tempo para tudo, inclusive um tempo de morrer, um tempo de chorar. Quando a gente não entende isso, a gente está trilhando o caminho de Emaús, um caminho de abandono da fé, um caminho de abandono dos propósitos de Deus, um caminho de desistência. Mas Jesus, voltando no nosso texto de Lucas 24, mas Jesus começa a explicar a eles, então. Jesus vem fazer sentido, trazer o sentido para aquilo tudo que eles estão vivendo. Como ele é bom, né? Como ele é bom que ele encontra esses dois no meio da decepção, no meio da desistência, no meio da derrota, ele encontra. E não só encontra, mas ele passa a ensiná-los, a trazer luz para a realidade que eles estavam vivendo, a fazer com que a palavra profética dos profetas no passado fizesse sentido para eles hoje. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. Quando Ele anda conosco, Ele nos ensina que aquilo tudo que você está passando tem um sentido, tem um propósito, tem um motivo. É só a gente buscar entender. Mas Ele mesmo traz a luz para que a gente tenha entendimento sobre tudo aquilo e que a gente saia desse lugar. Então, ele aparece e anda com eles. O que eu quero dizer é que Jesus não nos abandona no caminho de Emaús. Jesus não abandonou esses dois, por mais que eles estivessem bem abatidos e desiludidos, voltando para trás, Jesus não abandonou esses dois. E ele não nos abandona. Ele não nos abandona. O próprio Jesus vai, se aproxima, caminha com eles e passa a ensinar eles. E o que eu quero dizer para vocês é que Jesus venceu a morte. Jesus é presente conosco hoje, através do seu Espírito habitando em nós. Ele nos conduz a toda a verdade, ele nos conduz ao entendimento. É ele que nos traz discernimento e sabedoria, se a gente se dedicar a buscar esse entendimento. E ele pode transformar as nossas vidas. Eu não quero terminar com essa coisa da desilusão, da decepção, né? Mas eu quero dizer que no meio dessas coisas todas, que na caminhada nós podemos viver, não só uma vez, mas várias vezes, nós podemos ser frustrados em alguma área da nossa vida. O que eu quero dizer é que Jesus vai conosco e Jesus se dedica a nos ensinar de maneira aplicada aquilo que a palavra diz, aquilo que a vontade dele quer que a gente compreenda, para que a gente viva sob a luz da palavra de Deus, da vontade dele. Então, o que pode ser pior que a morte? Isso que eu quero. Às vezes você está desiludido com alguma situação, mas eu quero te dizer, o que pode ser pior que a morte? O que pode ser pior do que estarmos separados eternamente de Deus? Tem alguma coisa pior que isso? Nada. Nada pode ser pior que isso. E Jesus venceu a morte.
Jesus, por causa de Jesus, nós não precisamos mais ter medo. Por causa de Jesus, nós não precisamos mais ficar abatidos, entristecidos. Ele venceu a morte e nos reconectou com o Pai. E agora nós temos a esperança de vivermos eternamente com Ele. As lutas, as decepções, as dificuldades não são nada diante de que o nosso Jesus venceu a morte. E hoje a gente pode viver com Ele. Eu não preciso de mais nada, irmãos. Então, Ele não nos abandona pelo caminho, Ele nos faz lembrar das suas palavras, Ele nos faz lembrar do nosso chamado, do nosso propósito, da nossa missão, que a gente possa sentir, reconhecer a sua voz e sentir arder nos nossos corações, a sua palavra. E eles falaram assim, não ardia, não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava pelo caminho. No meio da decepção, o nosso coração pode arder e queimar quando a gente ouvir a voz do Senhor. E dessa forma nós vamos reconhecer que é Ele. Amém? Mesmo que estejamos muito decepcionados, entristecidos. Agora, a parte central disso daí, dessa história toda que eu queria destacar, é que no versículo 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Enquanto eles caminhavam e Jesus ia explicando as Escrituras, o coração queimava. Mas quando eles convidaram Jesus a estar com eles, tendo um relacionamento de intimidade, uma profunda comunhão, do partir do pão. O partir do pão representa isso. Sentar à mesa representa isso. Quando eles convidaram Jesus para entrar nas suas casas e ceiar com eles, aí os olhos foram abertos e eles reconheceram o Senhor Jesus. Aleluia! Glória ao Senhor. Então, nós precisamos entender que tudo bem, nós podemos viver momentos de profunda tristeza e decepção. Sim, no momento da caminhada, sim. O problema não é esse. O problema é não reconhecer o Senhor nisso tudo. Não buscar ouvir a voz dEle, entender a vontade dEle. Mas quando a gente se dedica a isso e convida Jesus para entrar conosco e experimentar um relacionamento com Ele, de verdade, no seu momento de secreto com o Senhor, aí os nossos olhos são abertos. Aí nós reconhecemos o Senhor. E não acaba aí a história. O que acontece depois? No versículo 33, o que acontece depois? Então eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Isso quer dizer que quando os nossos olhos são abertos, nós reconhecemos Cristo, imediatamente nós voltamos à nossa missão, ao nosso propósito. Imediatamente nós entendemos, imediatamente aquela situação muda nas nossas vidas. Então, o que aconteceu, né? Jerusalém mudou de um dia para o outro, continuava aquele caos, né? Continuava um lugar perigoso, um lugar de perseguição dos cristãos. Sim, continuava, mas eles resolveram voltar. Então, eles levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Mesmo que Jerusalém continuasse a mesma coisa, e continuava. Mas o que acontece é que a mudança que aconteceu foi no interior deles. Eles que compreenderam a vontade do Senhor. Eles que compreenderam que eles estavam no caminho contrário daquilo que Cristo, aquilo que Deus queria para eles. Então, no lugar desse desânimo, dessa derrota, desse abandono da fé, existia, então, agora, coragem, entusiasmo. Eles saíram de Emaús, voltaram imediatamente para Jerusalém, encontraram os 11 que estavam reunidos e disseram, é verdade, o Senhor ressuscitou. Puderam contar para os irmãos que estavam reunidos
Então, a história aqui começou com uma comunidade de cristãos se desintegrando, acabando, se desfazendo, a comunidade se desintegrando, e termina com essa comunidade se reintegrando. Glória a Deus, não é o fim. Termina com essa comunidade se reintegrando, se unindo na mesma fé, no mesmo entusiasmo, na alegria, porque os discípulos confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou. E eles puderam contar o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Ora, irmão, não fica abatido, assim, com medo, não faça como eu que estava retrocedendo, mas entenda o seguinte, Jesus, quando a gente convida Jesus para fazer parte da nossa vida e ter um relacionamento profundo com Ele, nós reconhecemos e começamos a entender os planos do Senhor. E eles voltaram, então, para aquele lugar de propósito, de missão. A história termina assim, uma comunidade se reintegrando, entendendo profundamente, se unindo em fé, entendendo profundamente por que eles foram chamados e por que isso tudo aconteceu. Amém? Que a gente possa voltar a crer, voltar a confiar, voltar a ter esperança, voltar nos caminhos do Senhor, aquilo que Ele prometeu para você. Se você está fora desse propósito, se você saiu, se você abandonou de alguma maneira, que o Senhor possa te ensinar nessa manhã as verdades do Senhor e trazer você de volta para o propósito. Abrir os nossos olhos e enxergar Cristo. Enxergar que tem muito mais do que a tristeza e a decepção. Eu queria terminar com um texto de Lamentações de Jeremias. Você sabe, né? Ele se lamenta muito, né? Às vezes somos nós, como nós, né? Mas olha só o que ele fala. Capítulo 3 de Lamentações. Do versículo 18, a partir do versículo 18. Ele fala assim: por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Parece aqueles dois, né? Esplendor desapareceu, bem como tudo o que eu esperava. NVI mesmo, né? Ok. 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Tem momentos na nossa vida que a gente se encontra na situação aqui, né? Lamentando, como Jeremias. Agora, o versículo 21 é a virada. Todavia, lembro-me também do quê, hein? Do que pode me dar esperanças. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo. A gente precisa dizer a nós mesmos, viu? Quando a gente está nesse lugar aqui de lamentação. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. O Senhor é bom, 25, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. O Senhor é bom só para... O Senhor é bom para todos. Só que aqueles cuja esperança está nele, experimentam essa bondade do Senhor. Amém? Que sejamos esses, irmãos, cuja esperança está no Senhor. Não que não tenhamos dias de abatimento, sim, a gente tem, sim, dias de tristeza, sim, nós temos, mas nós temos um Salvador que anda conosco e que pode nos abrir os olhos, fazer com que a palavra dele arda
nos nossos corações, que a palavra dele, a vontade dele seja revelada e seja aplicada na nossa realidade. E assim nós vamos voltar a estar animados, entusiasmados e voltar a cumprir um propósito maior. Amém? Glória a Deus por isso. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, nós vamos orar. E eu quero convidá-los, aqueles que não se encontram no caminho do propósito, estão fora de Jerusalém, se colocaram nesse caminho de Emaús ou já estão em Emaús, às vezes por muito tempo, às vezes por algum tempo estão nesse lugar, porque não estavam entendendo o porquê que pareceu que Deus os abandonou, o porquê que não aconteceu aquilo que esperava. Será que se você reconhece essa mensagem na sua vida, eu gostaria de convidá-los a sair do seu lugar e vir aqui para frente como dizendo, eu volto para o meu propósito. Eu, por muito tempo, estive fora, não estava entendendo, não estava reconhecendo, não estava crendo nas promessas do Senhor, não estava vendo Jesus caminhar comigo, mas hoje eu quero declarar que eu vejo, hoje eu quero declarar que eu creio. E eu saio do meu lugar dizendo, eu estou voltando para o meu propósito, eu estou voltando para onde o Senhor quer que eu esteja. Gostaria de chamar você que se sente nessa situação para estar aqui, para experimentar o Senhor abrindo os olhos. Se essa palavra fez sentido na sua vida, fez arder o seu coração em algum momento, e agora você quer mais, você quer enxergar Jesus, fazendo o convite para Jesus. Jesus, venha ter comunhão comigo, eu quero experimentar um relacionamento mais profundo contigo. Então saia do seu lugar e faça esse caminho de volta, imediatamente. E talvez você que nunca confessou o Senhor Jesus, nunca o recebeu como o Salvador da sua vida, nunca fez essa declaração pública, eu gostaria que você viesse à frente também, recebendo Jesus, dizendo, Jesus, eu não entendi o meu propósito, achava que a minha vida era sem sentido, não sabia por que eu nasci, mas agora eu estou entendendo que eu tenho um propósito, e eu quero viver esse propósito contigo, Jesus. Se tem alguém do seu lado que você sabe que ainda não fez essa declaração, ajude ele a vir receber o Senhor Jesus aqui. Amém. Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o teu amor nos alcançou
e nós reconhecemos a tua palavra conosco, fazendo arder o nosso coração e caminhando conosco. O Senhor é aquele que caminha conosco e nos dá um propósito, nos dá uma missão. Senhor, nos perdoa todas as vezes que não compreendemos